Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento, um momento de revisão. Aula 84.2. Vamos lá? Vamos lá, nossa aula é crase, né, amado? A nossa revisão de conteúdo. Lembra lá quando nós falamos sobre a questão do uso, né, do acento grave? Então, preste atenção aqui nesta imagem. Eu vos declaro craseado. Como símbolo dessa união, abençoo esse acento grave. Quem é o acento grave, né, amado? Olha só, esse daqui é o nosso acento grave, tá? Então, aqui eu tenho preposição a e o artigo definido a. Belezinha? Quem que ficou chorando? O O. Tá certo? Que é o artigo masculino. Então, a preposição mais o a, artigo mais o a, pronome demonstrativo e suas flexões, haverá o quê? O acento indicativo de crase. Olha só a situação. Crase, né? É a preposição mais o artigo definido feminino ou no singular ou no plural, beleza? Então, preposição mais o pronome demonstrativo, ou pode ser o a, o as, aquele, aquela e aquilo. O que vai acontecer, amadinho? Vai fazer a fusão de duas vogais idênticas. Isso mesmo, mas só que elas têm função diferente. Para poder ter o acento indicativo de crase, as vogais serão o quê? Idêntica, beleza? Então, quais são os casos, né? Onde ocorre, onde tem caso facultativo? Vamos lá. Há 3 casos do uso da crase, que é facultativo. Olha só. Primeiro, diante de nomes de pessoas do sexo feminino. Tá aqui, ó. Ele fez referência a Sandra. Você sabe que esse aqui, ó, referência, é um nome, ele pede a preposição a. Quando colocar crase, é porque tem um a da preposição, mais o a, artigo feminino, que Sandra é o nome feminino, beleza? Diante de pronomes possessivos femininos, ó. Obedeço a minha mãe, que pode vir assim, ou a minha mãe não, a minha irmã, tá certo? Pode vir com acento indicativo de crase ou não, tá certo? Obedecer, ele pede a preposição a, beleza? Muito bem. Depois da preposição até, fomos até a feira. Então, você pode escrever sem crase ou com acento indicativo de crase, beleza? Mais outra aqui. Quando será proibido? Vejam bem. Casos que a crase é proibida antes do verbo no infinitivo, começou a chorar, antes de pronomes, antes de palavras, né, que tiver no plural, o ar estiver no singular, presta atenção, antes de artigo, né, no caso um ou uma, antes de nomes masculinos e entre palavras repetidas, tá certinho? E as outras, vocês sabem que diante de palavras femininas, deve usar o quê? Crase. Diante de palavras repetidas, não se usa crase, que é o acento indicativo de crase. Belezinha? Aqui a gente encerra a nossa revisão e aguardo vocês lá no Tirando Dúvida. Até lá! Olá, amadinho, foi tão rápido, né? Estava com saudade de mim? Vamos lá. Então, vamos lá para o nosso momento tirando dúvidas. Beleza? Vamos lá para a questão 1. Mostrando aqui para vocês. Vocês vão fazer com calma, já dei macete. Vamos colocar em prática os macetes, o que você aprendeu. Belezinha? Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. Temos aqui na letra A. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. B.
ele se referiu às pessoas de boa memória. C, as pessoas aludem a uma causa específica. D, ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões sobre a memória. E os livros foram entregues a ele. Então, o que está pedindo aqui? Qual é o comando? Que é para marcar a alternativa que usou corretamente o acento indicativo de crase. Será que a letra A está correta, amadinho? Vamos lá, amadinho. Gente, você sabe que alguém é o quê? Pronome. E aqui, diante de pronome não pode, que não admite a letra A. Belezinha? Então essa daqui está eliminada, já sabe que não é a letra A. Vamos ver aqui, outro pronome que apareceu, ele. Olha só, também não admite o artigo A, então também essa daqui está incorreta. Outra situação, amadinho, olha aqui o verbo, vou só no meu olho biônico procurando a palavra-chave. Partir, partir é verbo, também não admite o acento indicativo de crase. Mais uma outra situação, amadinho. Olha aqui, ó. Uma causa, pronome definido, também não admite o acento indicativo de crase. Belezinha? Então, qual é a alternativa que sobrou? A letra B, né? Ele se referiu às pessoas de boa memória. As, ó. O verbo referir pede a preposição a. As pessoas, palavras feminina e tá no plural, então vai fazer aquela concordância geral, né? As pessoas. Belezinha? A preposição mais o as, pronome não, artigo definido feminino plural. Então, vamos lá colocar o acento indicativo de crase. Muito bem. Vamos lá para a questão 2. Meus queridos, nós temos aqui, tá certo? Uma tirinha da Mafalda. Presta atenção que tem algumas lacunas. Belezinha? Aí, ó. Graças a Deus chegou a primavera. Graças a Deus cheguei à primavera. E eu dizendo trivialidades. E aí, amadinho, vamos ver aqui o comando da questão? De acordo com as regras do uso do acento grave, indicador de crase, tendo em consideração o contexto da tirinha, as lacunas, os espaços, devem ser preenchidas correta e respectivamente, conforme a fala lá, tá? Das pessoas presentes na tira. A, B, C, D ou E? Qual é a alternativa, amadinha? Nós temos aqui que é a letra E. Lá tem graças a Deus. Olha só, graças a Deus aí, ó. Belezinha? Ah, 2 vezes aí, repetindo, então a letra E é o gabarito. Observe aqui na questão 3 o seguinte. Ó, nós temos aqui, ó. Não volte tarde. Fique longe da taverna. Não se suje. A égua parece a minha mãe. Mas tudo bem. Eu também não obedecia à minha mãe. Olha só o pensamento. Presta atenção, amadinho. Você sempre, quando você for interpretar o texto, analise o todo. Não adianta analisar a parte. É o todo, cada parte. Belezinha? Levando em conta o emprego da crase no trecho, não obedecia à minha mãe. No último quadrinho da tirinha, a seguir, é linguisticamente adequado afirmar que ela é. Vamos lá. Necessária, pois nela obedece a fusão de preposição a com pronome demonstrativo a e está diante da palavra feminina. B, inadequada, uma vez que o verbo obedecer é transitivo direto e não admite preposição. C, facultativa, pois embora complete um verbo transitivo indireto, com a preposição obrigatória está diante de um pronome possessivo feminino. D, obrigatória por conter a junção da preposição a com o artigo feminino, a anteposta a um pronome. E incorreta, porque independentemente do fato de ocorrer a fusão de preposição com artigo,
nunca ocorre crase diante de pronome. Então, você tinha que analisar com caso. A questão de a Elga parecia com a minha mãe. Deixa eu ver como é que tá aqui. A Elga parece a minha mãe. E na última, obedecia a minha mãe. Preste atenção. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Temos aí, né, o uso facultativo, né? Embora complete um verbo indireto, transitivo indireto, com preposição obrigatória, está diante de um pronome possessivo feminino. A minha mãe. Lembra lá do caso facultativo? Muito bem. Vamos lá, questão 4, amadinho. Aqui é do ITA. Analisando as sentenças. 1. À vista disso, devemos tomar sérias medidas. 2. Não fale tal coisa às outras. 3. Dia a dia a empresa foi crescendo. 4. Não ligo aquilo que me disse. Podemos deduzir que... O que é que você vai deduzir? Letra A. As sentenças 3 e 4 não têm crase. B. Todas as sentenças têm crase. C. Desculpa. Nenhuma sentença tem crase. D. Apenas a sentença 4 não tem crase. E. Apenas a sentença 3 tem crase. Não tem crase. Qual é a alternativa? Ah, estão ouvindo o barulhinho? Meu copo. Tomando água. Vamos lá. A, B, C, D ou E. Qual é a alternativa? É a letra E, né? Apenas a sentença 3, né? A terceira sentença, não tem crase. Beleza? Por quê? Observe aí, amado. Não ligo, né? Ou melhor, dia a dia a empresa foi crescendo. Diante de palavras repetidas, presta atenção. Palavras iguais, não se usa o quê? Crase. Beleza? Então pronto, vamos lá. A parte do exercício terminou, o exercício aqui, mas está faltando uma que vocês estão ansiosos para resolver. Qual é a questão? É a do Se Liga no Enem, direto aqui, ó. Olha só, tirinha. Observe bem, meus queridos, esse texto. Beleza? Com calma. E ela é bonita, linda, inteligente, otimista, gosta de aprender e se preocupa com os outros. Mas e a aparência dela, filho? A melhor possível. Aparenta ser feliz. Presta atenção, muito legal, né? Vamos aqui, amadinho, ao comando da questão. Fala o seguinte, sobre o fragmento a melhor possível, analise se está devidamente assinalado. E o que justifica a não ocorrência, presta atenção, a não ocorrência do emprego de acento grave indicativo de crase. Meu Deus do céu, vamos lá. A é opcional, facultativo, o acento visto que o verbo anterior exige preposição a. B. Não se usa o acento porque o a é apenas artigo que acompanha um substantivo, oculto no texto a aparência. C. O emprego de acento de crase é obrigatório, porque melhor é a palavra feminina. D. O acento de crase deveria ter sido empregado antes da palavra melhor. E a utilização de acento de crase é proibitivo em tirinhas por ser texto com linguagem informal. Então, você vai, analisa aqui com calma. Onde tá? A melhor possível. A melhor possível. Mas e a aparência dela, filho? A melhor possível. Aparenta ser feliz. Então, amado, A, B, C, D ou E, qual alternativa você escolheu? Amadinho, aqui,
Letra B, não se usa acento, porque o A é apenas artigo que acompanha o substantivo aparência. Belezinha? E esse Azinho, a melhor possível, a melhor aparência possível. Tá certo? Então, aí só mesmo é o a artigo. Beleza? Não tem a preposição. Ok? Pronto, Amadinho. Agora sim. Agora, a parte do exercício. Terminamos, né? Concluímos. Vamos lá para o momento do relaxamento. Que momento é esse, Amadinha? É o nosso clube de leitura. Lembrando que nós estamos finalizando a unidade 3. E você, aluno, com certeza já terminou a obra que você escolheu para fazer o seu trabalho, tá? Lembrando sempre aqui, temos Lucília, de José de Alencar, é um romance urbano. Temos também de Álvares de Azevedo, Noite na Taverna. Lembrando que Álvares de Azevedo faz parte da segunda geração ultra romântica. Essa segunda geração, ela é conhecida como mal do século. Temos Memória de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida. Temos também Os Lusíadas, Luiz Vaz de Camões, tá certo? Para você fazer o seu trabalho do clube de leitura, belezinha? Que vai estar chegando o dia do nosso encontro do clube de leitura, tá certo? E agora, amadinha, quem são os homenageados desse dia? Temos aqui 2 turmas aí com a presença ilustre da professora Bura, tá certo? Aqui, ó, lá temos aqui o cantinho de leitura deles, lindo, maravilhoso. Alguns alunos ali mostrando os trabalhos que foram feitos, alguns livros, algumas obras. Então, aqui, ó, professoras e alunos, coordenadores. Belezinha? Um forte abraço carinhoso em cada um, tá certo? E terminando esta parte, vamos lá para a nossa mensagem do dia, que é a seguinte: até onde eu posso, vou deixando o melhor de mim. Se alguém não viu, não me sentiu com o coração. E aí? Vocês me sentiram com o coração de vocês? Então, vocês me viram. Belezinha? Amadinhos, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula!